Três fundos imobiliários que eu compraria hoje que custam abaixo dos R$10. No vídeo de hoje vamos olhar para esses fundos imobiliários considerados baratos. Será que realmente vale a pena investir nesse tipo de fundo imobiliário? Eu vou te mostrar que sim, com três ótimas opções que estão hoje no mercado aí, dando mole para quem de fato consegue estudar e consegue entender e colocar dentro da sua estratégia de investimentos. Mas antes da gente continuar o vídeo, quero te pedir, caso não for inscrito aqui no canal, inscreva-se para sempre ser notificado quando algum conteúdo novo chegar por aqui. E também ao final do vídeo deixe seu like e o seu comentário do que você achou do nosso conteúdo de hoje. Tá? Então, o mercado de fundos imobiliários começou de fato a se tornar mais conhecido com um fundo imobiliário que hoje é um dos principais pilares desse mercado, que é o MXRF11. Sem sombra de dúvidas, muita gente conheceu o mercado de FIIs por conta desse fundo imobiliário, conhecido ali por negociar abaixo dos R$10, trazendo sempre dividendos muito bons. Então foi um fundo imobiliário e vem sendo, muito chamativo para o mercado. Mas hoje existem outras ótimas opções abaixo dos R$10 que não seja apenas o MXRF11, até porque o MXRF nesse momento é negociado acima do seu valor patrimonial, ou seja, tá caro para comprar MXRF11. Vamos olhar outras opções e que saem até aí do segmento de papel do MXRF11. Para a gente começar, eu quero mostrar para vocês um fundo imobiliário bem interessante, que é o Mana 11, tá? Manati Capital Hedge Fund. Tá? Hoje ele está sendo negociado a R$ 9,67. No último mês teve uma pequena queda aqui de 1% aqui, mas em 6 meses ele já teve uma valorização de quase 4% aqui do seu preço em mercado. O Mana 11 ele é bem interessante pelos dividendos que ele vem entregando e ainda negocia abaixo do seu valor patrimonial, que hoje é de R$ 9,85. O último dividendo desse fundo imobiliário foi de 11 centavos, é um dividendo aí bem parecido com o que entrega o MXRF11. Só que o dividend yield desse fundo já passa dos 14% ao ano. Se a gente dá uma olhada aqui no histórico de dividendos, é um fundo imobiliário que vem aí nos últimos meses trazendo aí entre 11 e 12 centavos de dividendo por cota e ainda negociado abaixo dos R$10. Então, para quem está buscando um fundo imobiliário de papel, tá, que traz um alto dividendo, esse aqui pode ser uma ótima opção. E ainda pelo momento de preço que esse fundo imobiliário está em mercado. Aqui um pouco do relatório gerencial do Mana 11, vamos olhar aqui as principais informações desse fundo imobiliário e é bem interessante a gente entender um pouco do contexto geral dele. Para quem quer estudar, é bom ler um pouco o relatório gerencial, porque aqui o gestor deixa tudo que vem acontecendo com o fundo ao longo do tempo. Aqui eles trazem quanto que o fundo rendeu em relação ao IFIX e também ao CDI. Então aqui, desde maio de 2022, o Mana 11 consegue bater esses dois índices ao longo do tempo. Ponto super interessante desse fundo imobiliário. Aqui mais abaixo eles deixam um pouco da carteira do fundo, então dá para a gente perceber que é uma carteira que tem 99% do patrimônio alocado em CRIs, que são certificados de recebíveis, e menos de 1% ali está na parte corporativa. Tá? Então é um fundo muito voltado para a parte de CRIs. Dentro dos indexadores, 60% está indexado a IPCA mais 8,5%, ou seja, inflação mais 8,5% ao ano, o que é uma taxa de retorno bem interessante, e 40% está indexado a CDI mais 4,1%. Então você consegue ter aqui dentro do Mana 11 duas estratégias, uma voltada, e a maior parte dela voltada para a inflação e outra parte voltada ali para o CDI, tá? Então é um fundo imobiliário que eu considero bem interessante por conta disso, tá? Muita gente ainda não conhece esse fundo imobiliário, é de uma gestora nova em mercado, mas é um fundo já bem interessante que tem grande potencial aí para o futuro se tornar um fundo cada vez maior. Então, para estudo, o Mana 11 é uma ótima opção em mercado também. A segunda opção é o XPSF11. Esse aqui já é bem mais conhecido em mercado. É um fundo imobiliário da XP, é um FOF, tá? Então é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Teve um desdobramento de cotas, por isso que ele veio para essa base abaixo dos R$10.
tá? Nos últimos 6 meses, é um fundo imobiliário que teve uma valorização muito expressiva de 22%, então ele está seguindo muito o que aconteceu aí com o mercado de FOFs, né? Então, quando o mercado de fundos imobiliários sobe, o mercado de FOFs tende a subir ainda mais, porque eles vieram comprando ali durante os anos de crise e os anos que os fundos imobiliários estavam muito descontados, fundos muito baratos, e quando o mercado vai subindo, existe aí um duplo crescimento do FOF, né? Então, o crescimento de preço do FOF e dos fundos imobiliários que o FOF investe. Então, tudo isso coopera para essa alta muito expressiva em 6 meses, que passa dos 22%. É um fundo imobiliário que também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, tá? O valor patrimonial desse fundo imobiliário é R$ 8,81. Trouxe aí no último mês 8 centavos em dividendos. É um dividend yield que chega aqui na casa dos 10% ao ano, né? 10,84% ao ano. Vem trazendo esse dividendo aqui de 8 centavos nos últimos meses, mas é um fundo imobiliário que tende sim a trazer dividendos ainda maiores nos próximos meses. Por quê? Um FOF, ele tem uma gestão que não é passiva em mercado, uma gestão que é ativa, ou seja, o gestor pega o dinheiro, né, compra fundos imobiliários, mas ele não repassa somente o dividendo recebido, ele faz movimentações em mercado. E esse é o grande segredo de se investir em um bom FOF, é aquele fundo que de fato faz boas movimentações em mercado. Esse gráfico aqui é bem interessante da gente acompanhar. Aqui o gestor está mostrando, né, o quanto que o fundo está negociado em mercado, né, quando esse relatório gerencial saiu. O XPSF estava sendo negociado a R$ 7,93, tá? Então foi o fechamento aqui de julho, levando em consideração o valor patrimonial daquela época, R$ 8,73. Porém, né, eles colocam aqui XPSF, cota patrimonial ajustada em 31 de julho, ou seja, considerando o valor patrimonial das cotas dos FIIs investidas pelo XPSF. Né? Então, aqui eles mostram de fato o quanto que o fundo imobiliário estava sendo negociado, que nessa época era de R$ 7,93, o valor patrimonial do fundo de R$ 8,73, porém, se levar em consideração o valor patrimonial dos fundos que o XPSF tem dentro da carteira, essa cota era para estar sendo negociada aqui nessa época na casa de R$ 9,42. Então percebam o grau de desconto que a gente tem aqui dentro desse fundo imobiliário, né? Então 13,6% aqui abaixo do que de fato esse fundo imobiliário poderia estar sendo negociado caso estivesse sendo negociado pelo valor justo dele e dos fundos imobiliários que ele investe. Tá? Então por isso que a gente fala muito, fundo de fundo é aquele tipo de fundo imobiliário que quando o mercado está em baixa, ele tem um duplo desconto, e o duplo desconto é exatamente esse que vocês viram aqui na imagem. Então é um fundo imobiliário que tem aqui uma diversificação bem interessante com vários tipos de fundos imobiliários, tem CRIs, escritórios, logístico, desenvolvimento e por aí vai. Tá? É importante a gente entender a tese de investimentos deles, e aqui a gente dá para ver que é 72% voltada à renda, ou seja, repasse normal aqui do dividendo, mas tem 27% aqui para ganho de capital, ou seja, 27% do patrimônio que esse fundo imobiliário investe em FIIs, eles fazem aí ganho de capital. Compra mais barato para vender mais caro lá na frente. E é aí que está o grande segredo de um fundo de fundo, né? Para ele sair ali da média de dividendos que ele pode entregar e trazer um dividendo acima, é o gestor fazer um bom trabalho. E eu entendo que a gestão da XP pode sim fazer um trabalho bem interessante em relação a isso. 82% do fundo imobiliário está voltado a outros FIIs, 16% em CRIs, então ele também tem uma parte aqui voltada para CRIs e 1% está em caixa, tá? Então, um fundo imobiliário que nesse momento é bem interessante, já subiu mais de 20% nos últimos 6 meses, mas que ainda negocia abaixo do seu valor patrimonial e abaixo do seu valor justo, tá? Que como a gente viu aqui, poderia chegar ali próximo dos R$10. Então, é uma ótima opção de investimento para aquelas pessoas que buscam um potencial de retorno e valorização também. O XPSF pode vir a ser essa opção em mercado. A terceira e última opção aqui é o VIUR11. Esse é um fundo imobiliário aqui da Vinci, tá? Mesma gestora que está por trás aí do VISC, do VILG, do Vino. Vem com essa proposta aqui de um fundo imobiliário de tijolo abaixo dos R$10, tá? Nesse momento está por R$8,42 em mercado.
fundo também negociado abaixo do seu valor patrimonial. A gente não leva muito em consideração isso para fundo de tijolo, mas dá para ver que ele está sendo negociado realmente com um bom desconto. É um fundo imobiliário que entregou o último rendimento de 7 centavos, um yield de 10,3, que para um fundo imobiliário de tijolo é um yield bem interessante, tá? É um yield bem interessante, muitos fundos imobiliários de tijolo não conseguem entregar isso, certo? Então dá para a gente ver esses números aqui. É importante a gente olhar para a estimativa que a gestão tem, tá? Então eles trazem aqui que é um fundo imobiliário. A estimativa da gestão é que até dezembro desse ano, esse fundo imobiliário traga entre 0,07 a 0,076 centavos de dividendo, tá? Então é algo que fica próximo aí dos 8 centavos já de dividendos ao mês. Então é um fundo imobiliário que tem esse potencial. É importante a gente olhar um pouco para os imóveis que esse fundo imobiliário tem, e é importante a gente ver isso aqui, né? Um pouco dessa diversificação que ele tem em mercado. Dá para a gente ver aqui que 90% dos contratos são atípicos, são contratos mais de longo prazo, e aqui dá para a gente ver a diversificação em mercado, tá? Então, são imóveis localizados aqui em regiões distintas do país. Por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 2 imóveis, tá? E os 2 aqui alugados para Ânima Educação, tá? Que é uma rede de faculdades. E aqui a gente pode ver que são contratos atípicos, contratos aqui de longo prazo, 100% de ocupação. Mais abaixo, os imóveis de São Paulo, tá? Também outras faculdades, tá? Então a gente tem aqui imóvel em Campinas, tá? 2 imóveis aqui em Campinas. Outro imóvel que a gente tem lá em São Paulo também está alugado para um laboratório, tá? Então é um fundo imobiliário que tem essa diversificação aí entre educacional, parte de saúde também. E aqui no Maranhão a gente tem uma loja alugada para Le Biscuit, tá? Que é um contrato atípico também. Então a gente consegue ter aqui vários tipos de imóveis dentro de um único fundo imobiliário de varejo. No Rio de Janeiro também a gente tem imóveis, tá? Então Americanas também é uma das inquilinas aqui desse fundo imobiliário. Então, dentro do VI ou R11 a gente consegue ter aí um mix de atividades bem interessantes, educacional, o varejo propriamente dito de loja em si, parte de saúde, tá? Então é uma diversificação que eu considero bem interessante, com contratos bem longos aqui em mercado, né? Então a gente pode ver aqui que os anos de vencimento de contratos, 48% tá lá para 2036 ainda, então realmente são contratos muito longos, tá? Uma coisa que pode aqui chamar a atenção, isso é um ponto de preocupação de muita gente, é a questão da Americanas como inquilino, né, por todos esses problemas que a empresa vem passando nos últimos tempos. Mas se a gente olhar aqui, apenas 0,8% aqui da renda do fundo imobiliário vem da Americanas, né? Então mais de 99% vem de outros inquilinos. Então, na minha visão, não seria um ponto aqui para preocupação, visto que esse imóvel, os aluguéis estão sendo pagos, né? Então, o portfólio do fundo é composto aqui por 6 imóveis dentro de várias regiões distintas do país. A inadimplência é de 0%, ou seja, todos os imóveis estão sendo ocupados, tá? Dentro desse fundo imobiliário, que é um ponto bem importante, né? A gente perceber isso, que a vacância está zerada aqui dentro desse fundo. Então é um fundo que eu considero assim bem correto para a proposta que ele tem de ser um fundo imobiliário de varejo, busca longo prazo, tem uma diversificação bacana, tem um dividendo bom também em mercado, tem uma gestora que tem outras atividades, outros fundos imobiliários, e já se mostrou muito eficaz em outras operações também, e ainda está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. Então a terceira opção de fundo imobiliário abaixo de R$10 e que faz sentido você estudar e quem sabe colocar na sua carteira é o VIUR11, tá? Então a gente falou aqui de 3 opções: Mana 11, fundo imobiliário de papel, XPSF11, fundo imobiliário de fundo, né, um FOF, e por fim VIUR11, fundo imobiliário de varejo. Eu quero que você deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou do conteúdo, quais desses fundos imobiliários você investiria, quais não investiria. Quero saber de você. Até o próximo vídeo, tamo junto.